Boa noite, vamos. Muito boa noite a todos e todas. Começando a nossa live, metendo a colher. Hoje vamos meter a colher ou tirar a colher de onde a gente se meteu em brigas de marido e mulher. Vamos falar essa noite sobre dinâmicas de relacionamento que aprendemos. Vamos falar de um assunto profundo, delicado e necessário, que é sobre violência ou a queridíssima Amanda, que é psicóloga, é também consteladora sistêmica, para estar junto aqui nessa conversa hoje sobre dinâmicas de violência, dinâmicas que podem, a gente fala violências, né? Que violências elas podem ser físicas, sutis, psicológicas, várias, de vários tipos. Amanda, querida, entrou, seja bem-vinda. Obrigada, Dani. Muito bom, muito bem-vindo, bem-vindas quem está chegando aqui e mandem aí os convites para amigos, inimigos, atuais, ex, pai, mãe, marido. Convidem aí, mandem os aviãozinhos. Se vocês tiverem também dúvidas, mandem pra gente. Mandem as perguntas aí nos comentários pra gente começar esse nosso bate-papo hoje, né, Amanda? Se apresente, Amanda. Vou deixar você se apresentar, você chegar. A Boa, palavra é sua agora. boa noite. Meu nome é Amanda Lorena, eu sou psicóloga e eu trabalho acompanhando, eu atendo vítimas de violência. Né? Eu sou especialista em atendimento, em acompanhamento a vítimas de violência. Sejam elas criança, adulto, adolescente. E é por isso que a Dani me convidou, por isso que eu tô aqui hoje, né? Pra gente falar sobre isso. Não é para falar de violência, Sim, tá? Mas é para falar de promoção de saúde, de promoção da vida. sim, sim. Isso mesmo. É um assunto que me chamou, me mobilizou, né, nos últimos tempos, porque eu percebo, né, percebi pessoas muito próximas a mim, pessoas queridas, pessoas com as quais eu me importo, né, pessoas com as quais eu me importo, que estão comigo, que vivenciaram, né, que vivenciam situações de violência. E a gente percebe quanto que isso é uma realidade que está em várias camadas, né? E de várias formas nos atravessa, né? Então pode ser uma violência física, tem violências que são mais sutis, né? Que são mais refinadas, tem aquela violência que é a verbal, a psicológica, tem N formas de vivermos situações, né, de violências. E aí eu falo com mulheres, né, e para mulheres, me mobilizo muito com a questão das mulheres vivendo esse polo de violência, porque sou mulher, né, e percebo realmente que tem aí situações muito específicas e particulares da mulher vivendo essas situações. E aí esse tema, né, me transpassou, chegou para mim, me gerou muitas reflexões, muitas realmente perguntas, né? Eu gosto de trabalhar com perguntas. O que que eu posso contribuir aqui? Que tipo de contribuição eu posso ser para as mulheres? Que tipo de contribuição que eu posso ser para essa mulher especificamente que está no meu convívio, que está comigo e que vive violência? Como que eu posso realmente, né? O que que mais é possível aqui? E o que que eu posso ser? Que outras pessoas também podem colaborar com isso? Sempre na perspectiva assim de que nós não somos salvadores, né, de outras pessoas, que não podemos escolher por outras pessoas, mas podemos realmente ser esse convite como você está trazendo, né, um convite de promoção da saúde.
Então, é isso muito que me vem fortemente, né? E nós somos convites de promoção da saúde, promoção do bem-estar, promoção de uma nova realidade, de uma nova forma de estar aqui, de construir as nossas relações e as nossas interações. Então, essa live surgiu exatamente dessa pergunta e desse convite. E aí eu vi o trabalho da Amanda, já conheço a Amanda aí de muitos carnavais atrás, né, Amanda? Desde a adolescência, da minha infância, eu acho, a adolescência da Amanda, minha infância, fim da minha infância, a gente se conhece, não, tipo, não só profissionalmente, né? Nos conhecemos numa relação de amizade espiritual, enfim, e profissional também, né? Uma parceria profissional. Já fizemos muito trabalhos na igreja, trabalhos de várias ordens, assim. Então, é realmente uma profissional, além de uma amiga, é uma profissional que eu confio, reconheço e sei aí realmente do know-how, da capacidade de falar e de contribuir sobre esse assunto. Por isso que ela está aqui, né? Por isso que ela está também nesse lugar aqui. Fale aí, Amanda, fale. Vou deixar você falar. Eu queria começar falando o seguinte: violência é um fenômeno social. Violência, ela não necessariamente ela é ruim, entendeu? Então, assim, dependendo do caso, dependendo da pessoa, às vezes o trabalho é na contramão. Às vezes, dependendo do caso, para determinada pessoa, ela tem que aprender a se defender e para se defender ela tem que descobrir a violência que está dentro dela. Ela tem que estar lá enterrada, escondida. Então ela tem que aprender a gritar, ela tem que aprender a dizer chega, basta. Ela tem que aprender que ela pode pegar um pedaço de pau e ameaçar alguém que estava vindo para cima dela para machucar ela. E isso é violência. Sim. Só que não, isso é se defender também. Uhum. Então, assim, para muitas pessoas, o trabalho vai ser na contramão, vai ser esse trabalho de fazer essa pessoa entrar em contato com o instinto dela, com o cérebro límbico dela, para ela encontrar essa violência que tá dentro dela, tá nos escombros, né? E ela vai ter que aprender que disseram para ela que isso era ruim, essa violência, né? Só que não, isso é se defender, né? Isso é se proteger, isso é não deixar o outro me matar, isso é não morrer, isso é descobrir que eu tenho o direito de me defender. Mesmo que isso seja eu delimitar o espaço com força, com violência, mesmo que isso seja eu me proteger, mesmo que seja eu ter que segurar alguém, segurar a pessoa, segurar uma situação, né? Mesmo que seja até mesmo usar uma arma, né? Como eu falei, pegar um pedaço de pau, né? Pegar uma arma, pegar alguma coisa para se defender, para fazer o outro parar de me atacar, não fazer o outro não me matar, porque eu tenho um direito. Essa pessoa que está acostumada a ser vítima, ela tem que compreender que ela tem um direito de defender a vida dela, é um direito que está assegurado na Constituição. Ela tem um direito de defender a vida dela, de se defender. E se por acaso, por algum motivo, alguma razão, ela se defendendo, ela até matar o outro, isso é legítimo. É legítimo. Isso está assegurado na Constituição. É legítimo. Isso é se defender. Ela tem que se defender, ela tem que defender a vida dela. A vida dela, eu estou falando, claro, em situação extrema, né? Que é para chamar atenção mesmo, para chocar, tá bom? Ela tem que saber que por que não? Ela tem que saber por que a vida dela vale menos que a do outro, que está matando ela, que está ameaçando matar ela, que está tirando a vida, está tirando a paz, o sossego. Por que a vida dela vale menos? Sim. Ela tem que descobrir isso, que ela tem esse direito de se defender, seja lá o que isso seja.
Pode ser que seja usar violência, pode ser que seja deixar um relacionamento, pode ser que seja ir para longe, ter a distância geográfica da pessoa, pode ser que seja ir na polícia, né, denunciar essa pessoa, seja qual for o tipo de violência, né? Tem vários tipos de... Seja a coragem de ir na contramão do que falam para ela, né? Porque, Na contramão do que infelizmente, disser. muitas vezes são reforçadas pela família, reforçada pela igreja, é reforçada institucionalmente, né? Que diz para a pessoa, nossa, mas você vai fazer a denúncia dele, ele é seu marido, ele é pai dos seus filhos, né? Às vezes, dentro da igreja, mas vocês casaram, né? Você tem que seguir a sua cruz, você que deve ser uma mulher de valor, uma mulher sábia, de fica ao seu lar. Pode ser. Tem várias vozes nessa hora que às vezes o que essa mulher precisa não seja pegar o pau, mas é ir na contramão dessas vozes que dizem para ela que ela não tem direito, né? Que tipo outra pessoa, outra vida tá acima do direito dela de viver, de não só viver, né, Amanda, mas viver com qualidade, né? Viver sem apanhar, viver sem ter uma noite ali, né? Isso, Tanto. Uhum. você falou uma coisa muito interessante, o que disseram para ela, né? Sim. O que disseram para ela que fez ela acreditar que ela não conseguia, ou que ela não podia se defender. Uhum. E eu vou começar lá com os pequenos, com as crianças e adolescentes. Muito quando estou trabalhando isso com eles, até mesmo em grupo ou individualmente, quando eu digo assim, a primeira coisa que você pode fazer é segura, tá? Empurra essa pessoa quando ele vier te bater. E eles tomam um susto, eles dizem assim, não, pode fazer isso, eu vou estar... isso não é bater, eu tenho que dizer não, isso não é o que disseram para você. Isso é se defender. Eu tenho que dizer, segurar uma pessoa quando ela vem para te bater, segurar outra criança que vem para te bater, isso é se defender. Se afastar dela, ou afastar ela, ou empurrar, não deixar ela te bater, isso é se defender. Sim. Então, sim, olha o que você falou, uma coisa muito importante, o que disseram para ela, o que disseram para ela. Então, muitas vezes eu tenho que descobrir qual foi esse dizer, qual foi essa voz. E eu tenho que fazer isso, que é desconstituir essa voz, né? Desconstituir essa voz dentro dele, dentro dela. Pode ser uma criança, pode ser um adulto, pode ser um adolescente. Desconstituir essa voz, tirar a força dessa voz, dizer não é assim. Você tem direito de se defender, sim, seja lá o que isso seja. Você tem direito de se defender. E muitas vezes essa voz é a internalização do que ela viu, né, da própria mãe. A gente observa muito essas dinâmicas, né, de filhas, principalmente mulheres, que estão nesse polo da violência, de receber a violência, né? Geralmente os homens reproduzem a violência que eles viram praticando, né? Sendo o polo ativo, sendo aquele que vai violentar. As mulheres geralmente reproduzem a violência sendo o polo que vai receber essa violência. E muitas vezes essa voz é aquilo que ela viu da própria mãe, é a experiência da própria mãe, que ela entende que é o caminho dela também, porque ela é filha dessa mãe, né? Eu sou filha dessa mãe, eu amo e honro essa história e essa mulher, e inconscientemente eu acabo reproduzindo a mesma história. A gente teve um caso midiático, né, muito recentemente, da Ana Hickman, que ela relatou, né, na entrevista que ela viu a mãe dela sofrer violência, que ela tinha prometido que ela não viveria isso. Mas ela se viu agora nessa fase da vida tendo que reconhecer, que olhar que ela vivia uma relação de vários níveis de violência, violência verbal, violência psicológica, violência patrimonial, que também era violência física, né? Veio à tona e ela falou isso abertamente. E ela se viu agora olhando para a história dela em que ela reproduziu.
né? Apesar de dizer, não vou reproduzir, um homem não vai fazer isso comigo. Existe uma lealdade sistêmica, um lugar inconsciente em que a mulher, que essa voz seja tenha tanta autoridade que seja a história da própria mãe, né? Que seja a história da própria mulher, que é a referência para a menina do que é ser mulher, do que é se defender, do que eu posso ou não nesse lugar de me ter como um ser humano, né? Constituir a minha vida. Então é um trabalho bem profundo, né, Amanda? Um trabalho realmente que requer um apoio, um suporte profissional, né? É complexo a questão que realmente a mulher precisa, em muitos níveis, receber o suporte dos profissionais, de vários profissionais, né? É multiprofissional. Tem uma coisa muito importante você trazer esse exemplo desse caso. Tem uma coisa que a maioria das pessoas não sabem, né, e que a lei já reconhece, não mais só a psicologia, mas a lei já reconhece, a lei da escuta, que é uma lei de 2017, que regulamenta todo o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas de violência. O que a lei diz, né? Vítima de violência é vítima e ou testemunha de violência. Então, se você era criança, se você era adolescente e você foi testemunha de violência, se você presenciou violência na sua família, dos seus pais, você foi vítima de violência. Então, as consequências disso para a sua saúde mental a longo prazo, elas são paralelas às mesmas da criança, do adolescente que foi vítima. Que sofreu diretamente, né? Eu diretamente a violência, que foi a vítima da violência. Então, ser testemunha de violência quando você é criança, quando você é adolescente, é ser tão vítima de violência como quem foi realmente vítima da violência. Ou seja, o prejuízo disso é tão é tão ruim, o prejuízo que isso vai trazer para essa pessoa é tão ruim quanto aquele que realmente foi vítima. É tão ruim, tão quanto, né? Se não for igual. Né? Vai aí depender de cada pessoa. Então, assim, é ruim ser vítima de violência? Sim. É ruim, tem consequências. Né? E você falou muito bem aí quando você citou esse caso. E é ruim também ser testemunha de violência, principalmente quando é dentro da família, quando é muito perto, quando a criança ela vê a violência dos pais, né? Ela está ali presenciando a violência dos pais. E eu não falo só da violência física, né? A gente falou de um caso da violência física, mas antes da violência física chegar, se instalar, tem também a violência simbólica, né? Tem a violência psicológica, tem as outras nuances de violência, as outras escalas de violência, que elas são tão ruins, elas são tão poderosas para a devastação da psique humana quanto a violência física. Sim. A violência física você vai maltrata o corpo, né? Aparece, né? É aparente. Aquele o corpo se recupera. É um fato. E a violência psicológica, outras formas de violência, às vezes é mais complicado você identificar e nomear, porque tem isso, né? Tem violências que são tão naturalizadas, são tão que a pessoa que sofre a violência tem dificuldade de identificar isso é uma violência. Isso não era para acontecer. Isso aqui está ferindo a minha dignidade, isso aqui está ferindo a minha autonomia, isso daqui está me diminuindo enquanto ser, enquanto pessoa, enquanto mulher. Então, tem a vítima muitas vezes tem dificuldade de identificar essa violência e de nomear, né, dar um nome para ela. Isso é uma violência.
e de conseguir falar dela, né? De conseguir sair dela dando essa nomeação. Então, é um lugar mesmo da gente dar a voz, né? Da gente realmente contribuir para que as pessoas e as mulheres consigam identificar que aquilo é uma violência. Que às vezes a pessoa cresceu num ambiente que era tão violento que aquilo ali é o natural, é o modus operandi, é o que ela aprendeu de modelo do que seria a vida. Né? E viver isso é meio que já perdeu as referências dos limites, né? As referências do que seria o respeito. Então, é um trabalho realmente de construção disso, né? Da identificação de algo que faz mal, que fere a autonomia, que fere o ser, né? E nomear, dar um nome. Ah, é violência. E esse local que a gente já te passa a palavra, esse local, esse tempo que nós estamos hoje, né, em que a gente pode falar abertamente, né, em que várias pessoas estão falando abertamente que sofreram violência, que tiveram dificuldade para sair de situações de violência, porque não é só a questão financeira. A gente viu, né, mulheres que financeiramente não teriam dificuldade nenhuma de dizer tchau, querido. Né? Mas a gente vê que a questão é muito mais profunda, não é autonomia financeira. É um outro lugar que me coloca junto desse agente violento, dessa pessoa. Né? Então, eu reconhecer, eu sozinha agora não dou conta. Eu preciso que outras pessoas me ajudem e me apoiem para eu conseguir fazer isso. Né? A gente conseguir falar disso, a gente conseguir nomear isso, dizer que é violência. Outras mulheres chegarem e dizer, você não está só. O Estado, com as políticas públicas, deve garantir suporte, apoio a essas mulheres. Né? Tipo, a sociedade deve garantir esse espaço, não só para as mulheres, mas para todas as pessoas que sofrem violência, mas especificamente as mulheres, porque em número nós sofremos muito mais, né? Em número as mulheres fisicamente, estruturalmente, culturalmente, historicamente, são um grupo mais vulnerável, junto com crianças, junto com idosos, junto com pessoas, né, que têm uma situação particular aí em relação aos homens. Não significa que os homens não sofram violência, eles sofrem, mas em várias questões a situação deles é muito diferente da nossa. Então, eu estou falando especificamente de mulher, porque mais mulheres morrem todos os dias, mortas por seus parceiros, mortas por homens, do que o contrário. Então, a gente precisa situar também conjunturalmente de que lugar nós estamos falando. Então, assim, é todo esse lugar realmente de suporte, de reconhecimento de que há uma questão, que a questão não é simples, é uma questão complexa, é uma questão profunda, mas que há alternativas, ferramentas e apoio, né, para a pessoa que se encontra nessa situação e que realmente pode acessar. Passar para você, senão eu vou me embora, né? É isso que você falou, né? Essa referência. A pessoa que ela viveu num ambiente violento, que ela viveu isso, que ela viveu só isso, que ela viveu só nisso, né? Só nessa, poderia falar dessa frequência, só nesse estado, né? Só nessa montanha-russa de violência, de todas as violências, ela não vai ter referência pro que não é violência. Sim. E é aí que entra o trabalho, na psicoterapia, né? Na terapia. Porque na psicoterapia, no atendimento, no tratamento, a gente vai ter que dar essa referência para ela. Ter que fazer ela vislumbrar isso, vislumbrar o que não é violência, o que é amor, o que é um amor que não tem violência, o que é viver um amor e que essa pessoa não é punida, né? Ela não é presenteada com violência, seja ela de qual forma seja. Ela vai ter que vislumbrar isso e a gente vai ter que trazer isso para a realidade dela, para que ela saiba que isso existe. E o que é mais difícil do que isso ainda é fazer ela ver que ela pode ter isso. Sim. Ela pode ter isso para ela, para a vida dela, pode ter algo que é diferente, né?
ela pode ter um relacionamento que não é violento, que não é igual ao relacionamento dos pais, dos avós, ou do que ela aprendeu. Né? Ela pode ter isso, ela pode ter. E aí é uma construção, ela pode ter. Mas enquanto ela não chegar nesse ponto dela vislumbrar, como vislumbrar mesmo um pôr do sol, né? Um amanhecer. Uma outra coisa que eu nunca vivi. Se eu nunca vivi, como é que eu vou saber o que que é, né? Então, Eu não tenho nem consciência mesmo, né? Do que seja isso. aí fazer ela vislumbrar isso, e aí a grande ficha, aí cai uma ficha. Olha a ficha que cai. Desejar isso. Ela tem que desejar isso. Ela tem que desejar. Eu mereço ter isso. Eu mereço ter isso. Eu posso ter isso. Eu tenho condições de ter isso. Apesar de tudo que eu passei, eu tenho condições de ter isso. De ter um relacionamento bom, que não é violento, que não tem como base a violência. Que não tem como base me botar para baixo, baixar minha frequência, me subjugar, me inferiorizar. Né? Eu posso ter isso, eu posso desejar isso para minha vida. E aí, quando ela passa a vislumbrar, ela deseja, ela pode, aí sim ela pode escolher. Que aí, a partir daí, sim, ela vai estar atraindo, a gente pode dizer que ela vai estar atraindo pessoas nessa frequência para se relacionar. Aí ela vai estar pronta para dar adeus, fechar ciclos de relacionamentos abusivos, deixar para trás, né? Deixar esses relacionamentos para trás e saber confiar, acreditar que ela vai ter isso na vida dela, vai ter novos relacionamentos mais saudáveis, vai ter bons relacionamentos, pode ter bons relacionamentos. E isso não tem nada a ver com esperança, não. Isso é. Claro, a pessoa, a esperança, ela está sempre presente. Mas eu não sei se eu consigo me expressar, mostrar para você que isso é extremamente técnico. Não é uma fantasia, né? De, ai, eu tenho um sonho de que isso possa Não acontecer. não Não é um não sonho, é é uma... positivo. Não é sobre ser positivo, não é nada disso. É importante isso que você está trazendo, né? É algo possível, né? É um caminho possível de ser trilhado. Tecnicamente falando, é construção de uma nova sinapse mesmo, né, Amanda? Tipo assim, Novas sinapses, isso. o ambiente, a vivência de violências e de abusos, elas criam um caminho, né, neural mesmo, né? Um caminho, é como se tivesse um caminho no nosso cérebro. É aquele caminho, é aquele caminho, é aquele caminho. É. E tem até realmente você falou algo que me lembrou, tem a química mesmo do nosso corpo que se acostumou, que viveu, né? Por exemplo, quando a gente vive situações estressoras, violentas, a gente tem um tipo de funcionamento químico mesmo, nível de cortisol, níveis hormonais, que são diferentes de um ambiente em que a gente não tivesse nenhum tipo de ameaça. Viver em um ambiente ameaçador configura um corpo e uma química para fazer frente a esse ambiente estressor, ameaçador da minha vida ou da vida das pessoas que eu amo, né? Tipo assim, extremamente impactante isso para o nosso corpo e para a nossa química. E eu vejo muito isso em trabalhos científicos mesmo a respeito de traumas e de violências, que quando a pessoa está em um ambiente ou em relações que não remetem a ela essa química, ela acha estranho, né? Não, o corpo vai sempre procurar situações que vão trazer esse tipo de, né, de hormônio, de cortisol, de situação extrema. A pessoa não tem realmente referência do que é viver sem isso. Mal falado, grosso modo, assim, como se fosse um vício nessas situações estressoras, ansiosas, violentas. Então, muito comumente, se não há um tratamento e um olhar profundo para essa questão, a mulher ou o homem pode sair de uma relação X violenta e aí
daqui a pouquinho ele encontra uma outra forma de violência, né? Um outro parceiro violento, uma outra forma de viver as mesmas situações, porque essa química, esse vício, esse caminho aí que já foi construído pela vivência dela está ali aberto. É o caminho né, que sabe que está ali. E o trabalho da psicoterapia, o trabalho da abordagem multidisciplinar mesmo, dos vários profissionais, e principalmente, muito fortemente da psicoterapia, né? E outras ferramentas terapêuticas disponíveis. É esse trabalho de fazer uma nova picada, né? Abrir um outro caminho. Mata a virgem, o caminho não está aberto, vamos a picadeiro para um outro caminho, né? Uma nova forma de estar no mundo, de perceber o mundo, de se relacionar com o mundo. Nesse caminho, eu percebo muito fortemente a contribuição das ferramentas e das terapias corporais, que ajudam muito a fazer essas liberações, porque o corpo guarda uma memória, o corpo tem um caminho, o corpo se relacionou com essa violência de uma forma. Então, as terapias corporais e energéticas, para mim, nessa hora, são um aliado muito importante para que o corpo consiga liberar esse caminho, essas memórias, ter mais facilidade para realmente construir uma nova forma, né, um novo olhar e uma nova realidade, além do trabalho seríssimo e de profissionais competentes da psicologia, da psicoterapia, enfim, é fundamental isso. E se você vivenciou violência na infância, na adolescência, presenciou violência familiar dos pais, né? Não só a mulher, o homem também, né? Ele vai levar, isso vai ter consequências no relacionamento dele quando ele na vida adulta. O que eu quero dizer com isso é que não é só a mulher que é vítima de violência doméstica, homem também é. Né? Tem mulher que também bate, né? Que também agride homens. Tem homens que apanham de mulheres. Isso também existe, né? E aí precisa também ser tratado, né? Se a pessoa quiser. Se a pessoa quiser quebrar o ciclo da violência, quiser sair desse relacionamento abusivo. Sim, sim. Então, realmente, o caminho é reconhecer, né? Identificar. Eu botei na nossa chamada, reconhecer para transformar, né? O primeiro passo da transformação é a gente reconhecer, é a gente realmente olhar, não botar para debaixo do pano, não tapar, não dizer que isso vai passar ou esperar que se resolva espontaneamente, né? Enfim, que alguma coisa, alguma intervenção ocorra para que isso cesse, porque infelizmente às vezes a intervenção é um fato mais doloroso, mais muitas vezes irreparável que a morte, né? Então, a gente não esperar que isso se agrave, que essa intervenção venha dessa forma, mas que a gente realmente possa fazer um olhar de lidar com o que lidar com o que está acontecendo, sermos agentes dessa intervenção, para que isso cesse, para que isso se transforme. Eu acho importante, assim, a gente lembrar que é um trabalho também de recuperação, né? Sim, sim. Ainda mais se ela demorou muito tempo para sair de um relacionamento abusivo, tóxico, que ela era vítima de violência, que ela demorou muito tempo para sair de um relacionamento assim, ela talvez precise de várias tentativas, né? Talvez assim, não vai ser a primeira vez que ela vai conseguir sair, né? Talvez vai demorar um tempo. É um trabalho de recuperação da pessoa, dela se conscientizar que ela precisa de recuperação. Principalmente se tem um bom tempo, se a violência ali está num ciclo assim, já tem um bom tempo, tem ali a dependência emocional muito forte, que tem que ser tratada pessoa, dessas pessoas, dessa família. E o que eu gostaria de falar de violência é que a violência ela gera um grande impacto. E a gente, como sociedade, a gente
naturaliza, porque a violência está muito presente na TV, quando a gente vê a TV, está muito presente em todos os lugares, né? Uhum. Só que não, a violência, ela traz um grande impacto para a nossa vida. Pode não ser nem na nossa casa, pode ser na casa do vizinho. Se Sim, tiver violência ali, isso vai me impactar também. Se tiver violência no meu bairro, isso vai gerar um impacto em mim também. todos são afetados, né? Todos são afetados com a violência. Não é só a vítima. A gente fala muito da vítima. Sim, sim, Só que o fenômeno da violência é esse. Todos são afetados com a violência. sim. E existe Por isso que a gente deve meter a colher, né? Pra gente meter a colher, sim. a violência, ela não é ela é um problema, é uma epidemia, né? Sim, Então ela não é mais um problema é, de dentro de casa, não é mais um problema íntimo do casal. mas doméstico. Não é doméstico, não é. A violência, todos nós somos responsáveis. Sim, Todos nós temos responsabilidades em relação à violência que a gente vê, que está perto da gente. Principalmente quando se trata de criança e adolescente, tá, gente? sim, sim. Tem responsabilidade com isso. É dever de todos, né? Garantir a proteção. Garantir a proteção de criança e adolescente. Todos são responsáveis, E corresponsáveis. eu falo isso. Porque, Amanda, por que tu está falando? Por que você está falando isso, né? Alguém pode perguntar. Amanda, o que eu vou poder fazer? O que eu vou lá, vou me meter? A pessoa, de repente, pode não ser nenhum casal. De repente, alguém pegou alguém roubando e as pessoas estão batendo da pessoa. Amanda, o que eu vou fazer? Não, o que eu posso fazer diante disso? É, é, por que eu falo isso? Eu não estou dizendo que a gente vai ter que ir lá e vai ter que resolver diretamente, se envolver diretamente. Há várias formas de a gente trazer luz, trazer ajuda para cada situação. Cada situação é uma situação, é única. Sim, Mas por que eu estou dizendo isso? Não é para fazer você se sentir culpado quando você vê uma situação de violência. Não, não é isso. Não é isso. Por que eu estou dizendo? Por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso para você, para que você tenha consciência de que a violência ela impacta a tua saúde mental. Ela vai impactar, ela impacta. Mesmo que você não saiba, mesmo que você passe direto, ela impacta. Ela impacta a nossa saúde mental. Então, sempre a gente vai ter que tomar alguma providência em relação a ela, seja lá qual ela for, qual providência for, de ajudar uma criança, de fazer uma denúncia anônima, de chamar a polícia, ou até mesmo até de mudar de bairro. Se você mora num bairro violento, se você mora numa rua violenta, que os vizinhos brigam muito, que tem muita violência, tem violência extrema, o que eu posso fazer diante disso? Eu posso mudar? Não, talvez você não possa mudar, mas você tem um compromisso com a sua saúde mental. Você pode se mudar, você pode mudar de casa, mudar de bairro. Você, você é responsável pela sua saúde mental. Esse é o que te cabe. Então a gente tem uma responsabilidade. De repente, assim, na rua, a gente não pode fazer muita coisa. Às vezes a gente vê alguém maltratando uma criança. O que você pode fazer? Se você, claro, for uma violência extrema, você pode gritar, pode chamar a polícia, você pode, se alguém você vê que alguém está maltratando a criança, você pode fazer uma cara feia para a pessoa, para fazer ela entender que você sim, está. Ou seja, isso sempre vai te impactar, sempre vai sim, te impactar a violência. Então, assim, a violência, ela tem que ser tá na nossa pauta. Ela tem sim.
pauta. Não como uma coisa na pauta negativa, né? Como eu falei. Não só como na pauta negativa, mas em todas as pautas. E a gente vai Sim. trabalhar com ela, a gente vai usar ela a nosso favor até. Ela tem uma dimensão política também, né, Amanda? Que o que você me trouxe, senti necessidade de contextualizar também, que é uma forma de atuação e de realmente fazer frente a essa questão da violência, que é a dimensão política. A gente perceber que a forma de enfrentamento dela ou de criação de uma nova realidade para além da violência envolve não só os seres individuais, né? Tipo assim, eu primeiro tenho que garantir que eu esteja viva, né? Viva e saudável. Então, eu tenho que fazer tudo o que estiver ao meu alcance para isso, né? Tudo que eu puder escolher. Então, se eu puder mudar de casa, eu mudo de casa. Se eu puder mudar de bairro, eu mudo de bairro. Se eu puder fazer terapia, eu vou fazer terapia. Eu vou pedir apoio, eu vou fazer, garantir a minha sobrevivência, garantir que eu esteja inteira e saudável. E não só essa dimensão individual, como uma dimensão política. Porque o que você trouxe é um fato. A nossa sociedade, ela está violenta, ela está permeada por violência em vários matizes, né? Em vários momentos, em várias situações. Então, uma forma de... A gente tem que perceber que não é só individualmente que a gente tem que se garantir, mas que uma dimensão também de criação de outra realidade de enfrentamento da violência é a gente perceber a dimensão política dela. Que quando eu estou saudável também eu posso cobrar, eu posso estar atenta, eu posso saber em quem que eu voto, eu posso saber se esse representante ele é violento ou não, se ele justifica a violência ou não. Eu também sou responsável por essas pessoas que eu estou elegendo, que são perpetradores de violência, que são veículos de violência. Então, a violência, de todas as formas, ela é nossa responsabilidade, não só no sentido individual, mas a nossa responsabilidade política também, enquanto a gente está veiculando, escolhendo pessoas violentas e perpetrando essa violência. Então, assim, é um chamado bem forte. Eu sou assistente social, né? Tenho várias... Na faculdade, a gente tem muitas leituras sobre isso, e tem um autor que me chama muita atenção, que é o Senna, eu acho que é Edson Senna, que ele trabalha... Eu nunca esqueci dessa frase do Edson, na época eu estava estudando sobre conselhos tutelares. E ele fala assim, a nossa sociedade, a gente tem que aprender a ser alerta, estar presente, né? O que ele traz de alerta é a presença, para isso que você está trazendo, né? A violência, a gente não pode fechar os olhos para ela. Ele é uma pauta não só individual, de saúde mental individual, mas é uma pauta coletiva, social, política. Ela está na ordem do dia, porque ela está nos matando todos os dias. E não só fisicamente, tipo assim, várias pessoas estão no nível de adoecimento tal, social, né, provocado por essa conjuntura, que estão escolhendo partir, estão escolhendo morrer, né, que está sendo melhor tirar a própria vida, né? E isso a gente fala de adolescentes, de crianças, enfim. E o Edson Senna fala, a nossa sociedade tem que aprender a ser alerta, que eu traduzo como presente, ela que sempre foi alerta, né? Tipo, ela que sempre quis dormir, ela que sempre quis delegar para a mão do outro a resolução, né? Delegar para um governante, delegar para um outro alguém que vá resolver. Então, é uma dimensão em que a gente se coloca de pé, saudável e garantindo a nossa sobrevivência, e que também se coloca presente para aquilo que a gente pode mudar e criar coletivamente, né? Culturalmente, socialmente, politicamente, todos nós somos responsáveis pela criação de novas realidades e somos responsáveis, sim, por alterá-las dentro daquilo que nos cabe, né? Às vezes só o que nos cabe é, não sei, fazer uma denúncia, só o que nos cabe é ficarmos alertos e conscientes. Às vezes só o que nos cabe é fazer uma pergunta, às vezes só o que nos cabe é dar um limite para alguém que está violando a nossa autonomia. Então, dentro da nossa realidade, cada um de nós pode fazer frente, pode estar alerta, pode estar presente para isso, né? Não desviando o olhar, não é comigo, não me atinge. Porque isso não é impossível, a gente não consegue isolar. Vou dar um exemplo essa semana. Hoje, eu acho que eu assisti hoje no telejornal.
E depois nós vamos caminhar para o final, porque daqui a pouco eu já tenho. Eu falo e esqueço da hora, eu não tenho maturidade. Ia ser só 15, 20 minutos, né, Amanda? A gente já está aqui não sei há quanto tempo. Mas, assim, para finalizar, depois eu vou te passar a palavra. O jornal passando agora nos Estados Unidos, né? E está tendo uma corrente, tipo, várias pessoas, é uma marcha mesmo, de pessoas saindo do México, saindo da Venezuela, e eles estão indo para os Estados Unidos. Há um movimento, tipo, com faixas e tudo, dizendo que eles estão saindo da pobreza, né? Eles estão saindo de situações extremas de violência. E os Estados Unidos, né, se mobilizando, reunindo, tentando fazer acordos e várias, né, algumas, não, temos que reforçar as nossas barreiras, reforçar as nossas fronteiras, impedir que esse povo chegue. E me veio essa imagem, muito essa questão sistêmica. A gente não vive isolado no mundo, né? Eu não vou garantir um mundo melhor para mim, só para mim, e isolar, né? Eu não posso viver numa ilha e fechando os meus olhos para que as situações de violência estejam aí e eu não sou responsável por ela. A conta da violência sempre vai chegar, né? Se a gente não se implica com ela, se a gente não olha para ela, a conta chega. Toda hora ela vai chegar. Então, é uma reflexão que me veio, que me chegou, que eu acho importante a gente registrar, né? Que Simbólico, né? é, foi emblemático. Quando eu vi o jornal, eu falei, tipo assim, o presidente puxando os cabelos, o povo lá, o que a gente vai fazer para conter esses pobres todos, essa gente toda? Não isola. Você não consegue isolar, por um tempo até sim, mas toda hora ela vai bater na porta ali pedindo qual a tua parte, né? Qual a parte que te cabe nesse latifúndio aí. É Tem, desconfortável, é uma conversa desconfortável, mas ela é necessária, né? Ela é real. eu já digo até assim, né? Com essas questões, eu já consegui vislumbrar que assim, a gente pode falar de violência com leveza, Sim. né? A gente consegue, a gente pode fazer essa. Pode ser assim, pode ser leve, pode ser com amor. Quando eu faço intervenção com adolescente, com criança, sempre assim, com leveza. Eu não chego para eles e falo de violência. Eu Uhum. chego para eles e pergunto o que eles querem falar, né? O que eles é que trazem, eles trazem o que eles querem trabalhar. E muitas vezes é isso que eles dizem, professora, a violência não está longe, não. Eles dizem, eles me chamam de professora, que eu também sou pedagoga, né? Sim. A violência está lá dentro da minha casa, eles dizem, né? E Uhum. aí que aí entra o que você falou, né? Fazer todo o trabalho, né? Uhum. Pode ser a pessoa, todo esse trabalho, né? Um trabalho muito fino, né? Pode ser com leveza, um trabalho. Ele tem que saber que ele pode estar lá na casa que tenha violência e ele pode ser diferente, né? Ele pode ser diferente. Ele não pode, ele pode mesmo estando lá, ele pode decidir não ser o efeito disso, Sim. ser outra coisa. Pode ser outra coisa, escolher ser outra coisa, não ser o efeito disso. E uma coisa é pra gente. Há para ele que existe sim também uma margem de escolha, né? Existe uma escolha. Existe uma escolha. Uhum. Ele tem outra escolha. Ele pode fazer diferente. Ele não precisa ser o efeito disso. Precisa ser o efeito da pobreza, né? Uhum. Dessa pobreza. Uma coisa que eu não esqueci quando eu estava fazendo mestrado, um autor que ele trouxe assim, com muita leveza, trabalhando o tema da violência, e ele diz o seguinte, ficou assim, marcou para mim porque foi um momento assim que eu parei e eu refleti sobre isso. Ele dizendo assim que conceituando violência, e aí ele dizendo assim, você constranger uma pessoa é uma violência. Aí eu fiquei, nossa, aí isso ficou na minha mente, né? Um constrangimento é uma violência, né? E
como a gente vive constrangimento no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, né? Como é a questão da violência simbólica, a violência psicológica, como a gente tem essa cultura do constrangimento, né, no nosso meio, né? E quanto que isso impacta na saúde das pessoas, na saúde emocional de cada um. Sim. E aí uma ferramenta, uma coisa que eu faço também às vezes, porque você tem que fazer a pergunta, né? Muitas vezes você sabe que você não vai mudar o outro, você não vai poder mudar, você não vai poder mudar às vezes a família. Ele tem que saber muitas vezes, ele tem a ficha dele cai, ele não vai mudar a família dele, mas ele vai ser diferente. Sim. Mas o que eu ia dizer é uma ferramenta, né? Você pode fazer pergunta para essa pessoa que é extremamente violenta, essa pessoa que constrange, essa pessoa que é dita normal, funcional, que trabalha, que vai todo dia pro trabalho, Que, tá lá, não, que a gente que não tem o CID, não tem. que tá dos outros, mas ela não tá doente. Mas que é extremamente violenta, constrange as pessoas, né? Usa a língua dela como ferramenta de violência, né? Pode dizer. Essa pessoa pode também estar lá na nossa família, né? Sim. E aí uma ferramenta muito boa, você não precisa reagir a essa pessoa, mas você pode olhar para ela e pode fazer pergunta. Pode começar a fazer perguntas, né? Sempre fazer perguntas. Nossa, por que você está me tratando assim? Uma pergunta. Nossa, o que aconteceu? Né? Você fazer pergunta, fazer a pessoa se questionar aquele comportamento dela. Eu tô rindo, sabe por que eu tô rindo? Porque eu tô achando engraçado. E sempre é bom, né? Que você começou a live assim, no cacetete, né? Trazendo o porrete. Então você foi do Oiapoque. Aí você está terminando dizendo que, além do cacetete, do porrete, que você pode usar, que é lícito usar, tá ok usar, se isso for para se defender, você pode se defender. Você está trazendo uma outra dimensão, né? E olha, você pode também ser só fazer uma pergunta. É. Pode também só estar presente e dizer, por que você está fazendo isso, né? Por que me bates, né? Por que me bates com esse tipo de palavras agressivas, né? O que tu queres de verdade? O que você está precisando, né? Eu achei engraçado a imagem. A banda foi do Oiapoque e a Chuí. Foi do porrete a pergunta. Sabe, Dani, sabe com quem que eu aprendi o pedaço de pau? Eu nunca mais esqueci Com que eu quem? aprendi. Com Uma quem? adolescente, eu tava numa roda de conversa, aí a gente fez o psicodrama, né? Psicodrama com eles, né? Aí o psicodrama era assim, uma rua escura, eles estavam numa rua escura, né? Aí aproximava dele um homem e o homem vinha com a intenção de machucar ele, de bater nele, Ah, né? Aí pergunta para ele: "E agora o que tu vai fazer? Como que tu vai te defender?" Aí o menino do nada respondeu, né? Eu vou pegar um pedaço de pau. Aí foi super aprovado. se requer aqui, né? Tipo assim, não julgamos a ferramenta, perguntamos o que se requer. Pode ser um pedaço de pau, pode ser uma pergunta. Ele disse: eu vou pegar um pedaço de pau e vou bater nele se ele vier pra cima de mim. Aí é isso, ele não vai te bater se ele souber que você tem um pedaço de. Sim, sim. A Aí eu energia nunca requer. eu ri na hora, mas ele tava super certo, né? Ele tava numa rua escura, sem ninguém por perto. Como que ele vai se defender? Ele disse que ia olhar e ia pegar um pedaço de pau que estivesse perto dele, para a pessoa impedir que a pessoa o homem batesse nele. Sim, sim. É a energia que quebra o abuso, né? Que quebra a Sim. violência, é exatamente E aí isso que a gente
posição de ser essa energia, a gente quebra o abuso e a Isso. violência, né? Muitas vezes a violência e o abuso ele se perpetuam porque não estamos dispostos a ser essa energia. Então a gente fica no lugar do cordeiro, né? Que não abre a boca e que apanha calado. Enquanto que o A, que a, e a gente não precisa, a gente pode usar o porrete e o pedaço de pau, mas às vezes a nossa pergunta, a gente ser essa energia, ela é tão eficaz quanto, né? Ela isso, pegar o pau não significa que você vai usar ele. Mas sim, o outro que vai te agredir, ele tem que saber que você você está tem disposto essa a fazer isso? até com toda a disposição de usar o pedaço de pau Sim. para bater nele se for preciso, se ele for te agredir. Você vai se defender, você está defendendo a sua vida. A sua vida é muito importante. Você tem que proteger a sua vida. E quando eu falo isso, é bem cara, é bem é uma, como é que diz? É é uma imagem, né? Proteger a sua vida. Como é que diz? Uma caricatura. Eu Uhum. falo isso, é só uma caricatura para dizer que em todos os aspectos você tem que defender a sua vida do outro. É no constrangimento, é no bullying, é se ele te constrange, é se ele faz bullying com você, é se ele te menospreza, é se ele te diminui, fica tentando te diminuir, é se ele bate em você de outras formas, se ele bate na tua autoestima, diz que você não vai conseguir. Então, isso é a tua vida. Se o outro tá batendo nisso, tá batendo em você, no seu emocional, no seu psicológico, você tem todo o direito de se defender. Seja ele quem for, né? Seja ele quem for. Seja Esse outro, seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho, ele quem for. Professor, pastor, seja quem for essa figura, você seja tem quem que se preservar e defender. E pegar o pedaço de pau ou fazer uma pergunta. pegar um pedaço de pau ou fazer uma pergunta. Ah, Amanda, eu amei, estou amando, mas eu realmente vou precisar ir. Vou deixar gravada, registrada essa live, que foi realmente um prazer, uma contribuição. Recebi muito, aprendi muito com você. Quero te agradecer por você estar, por você ter nos presenteado e contribuído conosco. É isso. Venha mais. Apareça mais. Brilhe. Quer falar alguma coisa para finalizar? Ou eu fecho? Tá, eu quero dizer que a nossa vida é preciosa, né, e que quem tem que saber disso é a gente. A gente tem que descobrir isso. E essa descoberta é dia a dia, todo dia. É Sim. todo dia. Vai descobrindo o quanto nossa vida é preciosa, o quanto ela merece ser cuidada, ser protegida. Isso. Obrigada. Obrigada, amiga. Um beijo. Até a próxima. Gratidão. Gratidão.